Vamos lá, coloquei para gravar, tá? Vamos lá. Deixa eu só compartilhar. Oi. Peraí. Professora, Oi. bom dia. Onde você parou ah, acho que é a teoria do inadimplemento, né? Você terminou os slides? Gente, eu acho que eu terminei. Hum. Terminei? Me ajudem. É que eu não assisti a Peraí, última. prof, que eu nem acordei direito. Eu acho que eu terminei sim. Mas aí eu não... vai que, né? Uhum. Alguém me socorre aí. A última anotação minha é de purgação e cessação de memória. É isso aí. É Então diferente. eu terminei, tá? Beleza. Obrigado. Beleza? Aí agora a gente vai falar sobre a transmissão das obrigações, certo? É o que a gente vai Certo. começar a trabalhar agora. Tá aparecendo para vocês aí os slides, Tá. tá? Pessoal, é assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Com vocês, eu vou ter 2 aulas antes da gente iniciar as revisões, tá? Com a turma do noturno, eu tenho uma aula só, porque minhas aulas com o noturno são de segundas e quartas. Então, eu vou começar a transmissão das obrigações com vocês, tá? É bem provável que eu termine a aula amanhã, mas não cai na prova, ok? Beleza? Tá? Até mesmo porque, pessoal, a gente já vem ao longo das nossas aulas falando sobre cessão de crédito e tudo mais. A gente já vem conversando sobre isso, né? De uma certa maneira, eu já estou trabalhando essa parte da matéria com vocês, tá bom? Beleza? Então, para não ficar diferente entre vocês, né? Vocês não vão ter mais matéria do que a turma da noite, tá? Uma questão aí de justiça, acho que fica bom assim. Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo, porque afinal de contas são 2 aulas, a gente não vai jogar fora 2 aulas, né? Ficar sem fazer nada. Nós vamos trabalhar esse conteúdo em que pese muito daquilo que a gente vai falar aqui. A gente já vem conversando, porque eu já venho fazendo algumas comparações com vocês, mas daí, pessoal, prestem atenção. Essa matéria dessa semana não vai cair. O que nós vamos fazer na semana que vem, né? Nós vamos resolver um questionário juntos para que a gente estude para a prova, né? Para avaliação, né, pessoal? Tá certo? Nos mesmos moldes do que aconteceu no bimestre passado, tá bom? Beleza? Então, daí eu vou dar a revisão para vocês a semana que vem, normal. E daí depois, no dia que eu for liberar a prova para vocês, eu também vou dar uma revisada para que vocês consigam fazer com tranquilidade. Lembrando que hoje é o prazo para entregar o meu trabalho. Vocês têm que mandar no meu e-mail. Então, quem não fez ainda, né, corre, apura, que dá tempo de fazer, tá bom? É importante que vocês façam, porque é muita nota. É muita nota. Tá bom? Beleza? Eu vou dar aula aqui e depois eu vou liberar vocês uns minutos antes para quem não fez o trabalho já ir lá, puxa lá no Teams e já resolve o trabalho e já
envia, tá bom? Beleza? Eu acho que daí, assim, quem ainda não fez o trabalho consegue fazer. Eu já vi que teve gente que enviou, tá? Teve gente que já resolveu aí a vida, mas alguns ainda não enviaram. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Nós vamos conversar sobre a transmissão das obrigações. Pessoal, quando a gente fala sobre obrigações, né, a gente está falando sobre as relações contratuais também. E eu não sei se eu já disse isso, mas é em razão desse tipo de relação, né, que nós chegamos ao grau de evolução social que nós temos hoje. Por quê? Porque como a gente tem contratos e obrigações que são celebrados, nós fazemos com que o dinheiro gire, né? As riquezas, né, circulem. E é por isso que nós temos esse grau de evolução, porque sem dinheiro, sem esse elemento, a gente não consegue evoluir. A prova disso é o que nós estamos vivendo agora durante a pandemia, né? Países que têm melhores condições, testam muito mais a população, conhecem muito mais o que acontece, né, com os infectados, vírus e tudo mais, estão desenvolvendo vacinas, e países que não estão aí patinando. Quer dizer, o dinheiro, né, ele acaba trazendo, conferindo uma evolução, né, diferente para cada estado, para cada nação. E, consequentemente, a transmissão, né, das obrigações faz girar dinheiro. E daí é lógico que nós vamos ter aí uma maior, não é uma distribuição de riqueza, não no sentido de distribuir riqueza entre pobres e ricos, eu não estou falando disso. Eu estou falando de levar o dinheiro, é a forma como o dinheiro chega até os outros. Então, a transmissibilidade das obrigações, ela é muito importante, tá? Como é que essas obrigações, elas podem ser transmitidas? Nós temos a cessão de crédito, vocês já ouviram falar, cessão de débito e cessão de contrato. Então, dessas três maneiras, nós transmitimos as obrigações, e é o que nós vamos estudar hoje e amanhã, beleza? A primeira, que é a cessão de crédito, nós já até começamos a conversar sobre ela, já fizemos algumas comparações aí, por exemplo, com subrogação e com novação, né? Então, o que é a cessão de crédito? A cessão de crédito é um ato negocial, tá? Por que ela é um ato negocial? Porque é através dela que o credor, ele transmite o seu crédito, né, a uma terceira pessoa. Por que, Tati, terceira pessoa? Ora, porque inicialmente ele não fazia parte daquela relação obrigacional, tá certo? Beleza? Então, o objeto da relação obrigacional, né, ele é transferido, né, para o terceiro, para uma terceira pessoa. Por que terceira? Ora, porque ele não estava mais, ele não fazia parte daquela relação inicial, tá certo? E por que é um ato negocial? Por que é um negócio jurídico? Porque depende da vontade das partes. As partes celebram isso. Vocês estão entendendo, pessoal? Tranquilos? Então, vamos lá. Olha, pessoal, primeira coisa que você tem que ter aí, e anota no seu caderno, é que a cessão, ela não depende do consentimento do devedor, tá? Ela não depende. O credor, ele pode transmitir, né? Ele pode transferir o crédito sem que o devedor seja consultado, sem que ele necessite da anuência do devedor. Ele não precisa que o devedor concorde. Entenderam?
Ele não precisa disso. O devedor não precisa concordar. Agora, pessoal, embora o devedor ele não precise concordar, olha só que importante isso. Embora o devedor não precise concordar, moçada, ele precisa ser notificado, tá? Embora o devedor... Tami, não. Transmissão das obrigações não vai cair na prova, pessoal. Quem chegou agora, então? Essa aula de hoje e a aula de amanhã não cai na prova, tá? Beleza? Para que vocês fiquem com a matéria no mesmo, a quantidade de matéria que o pessoal do noturno, tá? Então, ó, recapitulando. Embora não seja necessário o consentimento do devedor, ele tem que ser notificado. Tranquilos? Conseguiram anotar? Vou seguir. Deixa eu arrumar aqui para poder seguir. Então, pessoal, essa diferenciação de cessão e de inovação a gente já até estabeleceu, mas vamos lá, né? Vejam, cessão de crédito não se confunde com novação. O que isso significa, Tati? Bom, cessão de crédito é diferente da novação, porque a novação, né, ela extingue uma obrigação com a criação de uma nova, tá certo? Beleza? Então, na novação, nós temos o animus novandi. E na cessão de crédito, Tati, a gente não tem duas obrigações. A gente tem a mesma obrigação. O que acontece é a transferência da mesma obrigação. Deu para entender, pessoal? Então, não são as mesmas coisas, tá? Não se confundem. E a cessão de crédito com subrrogação? A gente também já falou sobre isso. É a mesma coisa? Não, Tati, não é a mesma coisa. Por quê? Ora, porque na subrrogação, né, para que esse terceiro se subrogue, ele tem que efetuar o pagamento. Todas as vezes, isso aí eu já falei para vocês, hein? Todas as vezes que a gente estiver falando sobre subrrogação, você tem que ter na sua cabecinha que houve pagamento. Que esse terceiro que se subrogou pagou a dívida, tá certo? E na cessão de crédito? Não houve pagamento. Na cessão de crédito, o que há é a transferência. Você transfere aquele crédito para um terceiro. Não existiu pagamento nessa situação, ok? Então, olha só. Nós podemos ter, né, a cessão de crédito de natureza onerosa. Ela pode ser gratuita. Oi. É a Andréia, bom dia. Bom dia, querida. Então, eu estava dando uma estudada sobre subrogação e eu estava com essa dúvida mesmo. Aí eu pensei no exemplo, por exemplo, quando a gente compra uma casa e essa casa já tem um financiamento não quitado. Então, para transferir esse financiamento pro comprador, então não seria uma subrogação, né? Porque daí essa pessoa teria que quitar esse financiamento. Seria uma cessão de crédito. Seria uma cessão de contrato, mas é essa a ideia. Tá. Você entendeu, né? Entendi. Como é que acontece a subrogação, né, Andréia? Eu devo para você, então eu sou devedora, você é credora. Tá certo? Tá. Aí o Lucas vai lá, tá? Olha só, o Lucas vai lá e efetua o pagamento para você. Uhum. Você se retira da relação obrigacional e o Lucas fica sendo o meu credor. Entendeu? Entendi.
né? Então, na sessão, não tem essa situação. Na sessão, o que, que acontece? Você que é credora, você transfere o crédito para o Lucas. Imagine que você devia para o Lucas e daí você fala para ele, Lucas, eu vou transferir o crédito que eu tenho junto à Tati para você, aí ela paga e tá tudo ok. Então, vejam, você se retira da relação obrigacional transferindo o crédito ao Lucas. E você não precisa nem me consultar para saber se eu quero, entendeu? Entendi. Você deve me notificar para que eu saiba que eu não pago mais para vocês, sim para o Lucas. Você tem que me informar, certo? Porque o devedor, ele não tem como adivinhar essa situação, né? Ele tem que ser informado. Então, é por isso que ele deve ser notificado, mas ele não precisa ser consultado. Beleza. Entendi a Entendeu? diferença. Entendeu? Uhum. Ô André, eu subi os vídeos lá, tá? Tá. Eu só consegui ver o do NPJ, mas eu vou dar uma Mas olhada agora já nas tá. aulas. Tá? Eu só vou dar uma organizada com relação a data, essas coisas, para ficar mais fácil de vocês se localizarem. Gente, eu estou sofrendo com a minha internet, viu? Bastante aqui em casa. Professora, só aproveitar, eu tenho uns vídeos lá que eles estão, tá lá, não tá permitido o acesso Não a tá. algumas aulas. É verdade. Eu acho que até umas aulas atrás o Marlon comentou, e daí eu vi que não liberou. Eu não sei se é algum problema, de repente aparece para você, mas para a gente tá lá bloqueado o acesso. Não sei por quê, aí não tô conseguindo assistir. E as aulas que aparecem é do noturno, parece. Não sei se eu vi errado, mas tá estranho mesmo. Nessas últimas aulas, pelo menos até ontem, não tava lá as suas. Ô, Marlon. Oi? Pode falar. Estou para ouvir. Ah, tá. Eu pensei que meu microfone estava com defeito. É lá em vídeos? Tem vídeos. Ontem também eu entrei. Isso, é aqui no Teams mesmo que eu vi. No Teams e em vídeos lá, né? Na pasta de vídeos. Isso. Gente, então faz assim, ó. Faz um favor para mim. Vejam quais são os vídeos que não está permitindo acesso, porque daí eu acho que eu vou ter que subir de novo. Eu estou vendo aqui já, professora. Então tá, Everson, daí você me passa, eu vou ter que subir de novo. Minha internet é uma droga, entendeu, pessoal? Eu levo horas subindo. É esse que é o problema. E daí, por exemplo, do NPJ, eu subi, uma menina foi assistir, ela me falou, professora, eu não estou conseguindo abrir o vídeo. Então, daí tive que subir de novo o vídeo. Entenderam? Então, pode ser que seja isso, pode ser erro, alguma coisa. Daí me avisem quais são os vídeos para eu poder subir. Vou te mandar lá no particular, tá, Tati? Tá, isso. Faz esse favor para mim, tá? Beleza? E eu acho que a partir dessa semana isso aí normaliza. Vamos ver. Fé! Eu tenho fé. É culpa do Ricardo. Coitado, mas o Ricardo tá sofrendo, hein, gente? Sabe o que acontece? Eu acho que vai resolver porque vão passar fibra ótica aqui na frente de casa. Que é a minha esperança. E a dele também. Né? Que não é fácil não, minha gente. O negócio é tenso aqui. Imagina todo mundo usando o computador, todo mundo tendo que subir vídeo. Quer dar bom dia, Ricardo? Ele passa aqui toda vez para dar bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Muito bem, muito bem. Eu estava falando muito bem do senhor agora, como o senhor é brilhante, né? Com tecnologia, e a internet está muito boa aí, né? Ó, tá gravado, viu? Depois eu vou olhar, viu? Tá gravado. Não é assim, professor. Vou dar uma conferida aí depois, viu? Boa aula para vocês. Não, é o fim do mundo. Ele tá sofrendo demais. Pensa no homem que tá passando raiva, esse Ricardo.
Ai, meu Nossa Senhora, mas vamos lá, que eu acho que agora, essa semana, vão passar aqui na frente de casa, daí a gente vai parar de sofrer e vocês também, tá? Beleza, pessoal? Então, às vezes, vocês querem assistir, a Andréa mesmo falou, Tati, tô querendo assistir as aulas. Eu falei, ai, Andréa, tem um pouquinho de paciência comigo, em especial comigo, porque tá tenso o negócio aqui. Não é fácil, não, tá? Andréa, você entendeu, amor, a diferença? Entendi, prof. Então tá, vamos seguir lá, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu trago um exemplo para vocês, né, de cessão de crédito de natureza onerosa. Olha o exemplo aqui, tá? A emprestou 5 mil contos a B, pelo prazo de 3 anos, tendo a dívida sido afiançada por C. Passado um ano, o mutuante tem inesperadamente necessidade do dinheiro. Pessoal, nós temos 2 tipos de contrato de empréstimo. Um chama mútuo. Deixa eu acelerar. Mutuou tudo. Multa aí, prof. Para vocês também aí, Edson? Tudo aí também para vocês? Eu não tô ouvindo nada. Também não estou escutando mais nada. Ela deve ter caído. Ninguém tava falando nada. Falei, será que... Eita, até parou de gravar? Voltou. De volta, povo. Vocês estão... E agora, estão me vendo? Agora Sim. Sim. Prof. Você fica reclamando da internet, ela dá o troco aí, ó. Hã? Fica reclamando da internet que ela dá o troco. Putz, nem me fale, não vamos mais tocar nesse assunto, tá? Não fala disso Por mais não. favor, ó o fiasco. Aí, ó. Ah, meu pai do céu. É cada uma, né, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Vamos lá. Eu compartilhei aí, tá aparecendo? Voltou a aparecer? Voltou? Então, ó, pessoal, o que eu estava escrevendo para vocês aqui, né? Vamos lá. Que um é o contrato de mútuo e o outro é o contrato de comodato. O mútuo, pessoal, é o contrato, né, de empréstimo de bens fungíveis. Ou seja, quando você vai no banco emprestar dinheiro, você está celebrando um contrato de mútuo. Beleza? É contrato de mútuo. Mútuo. É. Olha aí no chat que eu anotei para vocês como é que escreve. E o contrato de comodato, Tati? O contrato de comodato é o empréstimo de bens infungíveis. Ou seja, quando você empresta o apartamento da praia. Por exemplo, o Erison empresta para o José. Tá certo? Quando é dinheiro no banco, mútuo. Exatamente. Se for bens, é comodato. Isso. Ô, José, você levantou a mãozinha aí, filho? Você quer falar? Não? Sim, não, talvez. Zé Barbosa, né, prof? Ele que levantou ali. Ele levantou a mão para espreguiçar. É isso? Faz tempo, prof. É que você não viu. Eu acho que agora ele já...
Não, é que eu caí, gente. É esse que é o problema. Machucou? Não, tá tudo bem, gente. Podemos seguir? Ah lá, não, ele vai falar. Não, não quer falar, então tá bom. Pessoal, então aqui a situação é a seguinte, né? A emprestou a B, né? Pelo prazo de 3 anos, 5 mil contos. Vamos pôr 5 mil reais, né? E passado um ano, para ele pagar dali 3 anos, tá certo? Passado um ano, A precisou do dinheiro, né? Ele precisou. Só que ele não pode exigir a quitação. Ele não pode exigir que B pague. Por que ele não pode exigir que B pague, Tati? Ora, porque tem data para se vencer aquela relação contratual, beleza? Nós temos uma data para que ele possa exigir a devolução daquilo que foi emprestado, certo? Ele emprestou pelo prazo de 3 anos. Ele não tem como exigir a devolução antes. O que ele fez? Ele vendeu o crédito por 4.200 para D. Tá certo? D pagou 4.200 e vai receber 5 mil de A. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é um exemplo de cessão de crédito de natureza onerosa. Deu para entender? Não? Não, Denise? Deu para entender. É um empréstimo entre particulares, né? Aí. Sim, José, seria por contrato, tá? Eles fizeram aí essa transferência. Então, olha lá. Primeiro, eles celebraram um contrato. Qual foi o contrato que eles celebraram? Um contrato de empréstimo. Esse contrato de empréstimo se chama contrato de mútuo. Quem celebrou esse contrato? A e B. Qual é a natureza do contrato? Vejam, A emprestou a B 5 mil contos. Para pagar quando, Tati? Daqui 3 anos. Beleza, até aqui? Bom, pagou, fez isso para que daqui 3 anos B devolvesse o dinheiro. Só que passado um ano, em razão aí de alguma dificuldade financeira, A precisava do dinheiro. O que ele fez? Ele vendeu o crédito a C, ou vendeu o crédito a D. D pagou 4.200 contos. E agora, quem é o credor? Não é mais A, o credor é D. É D quem vai receber os 5 mil contos que B tem que pagar. Entenderam como é que funcionou a transmissão do crédito? Como é que funcionou essa cessão de crédito? Sim, beleza, pessoal? Então, essa transferência, ela pode ser a título gratuito, pode, né? Eu transfiro sem lucrar, vamos falar assim, mas pode haver também a cessão de crédito de natureza onerosa, em que uma das partes se beneficia, lucra com isso. Entenderam? Tá? Beleza? Beleza, Lucas. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Olha só, pessoal. Nós podemos estipular aquilo que a gente chama de pacto de non cedendo. Anotem aí. Pacto de non cedendo. Aonde é que esse pacto de non cedendo se encontra? No artigo 286. Artigo 286 do Código Civil. E esse artigo diz o seguinte para nós: o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão
não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. O que significa, né, esse pacto de non cedendo? A rigor, pessoal, presta atenção, a rigor, todas as obrigações podem ser transferidas, cedidas. Todos os créditos podem ser cedidos. Porém, olhem bem, porém, nós podemos convencionar uma cláusula proibitiva. Só que ela tem que estar especificada. Ela tem que estar no primeiro contrato. Que aquela relação obrigacional ela não pode ser transferida. Que o crédito não pode ser cedido. Tá certo? Por quê, Tati? Ora, porque se o contrato não tiver essa cláusula, entende-se que a cessão é possível. Então, pessoal, a cláusula, olha lá, proibitiva tem que ser expressa. Ó, anotei aí para vocês. Tem que ser expressa. Se não tiver uma cláusula de proibição no contrato, significa que a cessão pode ser feita. Deu para entender? Tá? Tem que ser expresso. Que não pode ceder, tem que ser expresso. Tem que ter uma cláusula lá. Porque se não contiver nada, ela é possível. A cessão é possível. Como é que chama essa cláusula? Ela se chama pacto de non cedendo. Beleza? Então, pessoal, nós temos 3 situações em que não se pode ocorrer a cessão de crédito. São 3 hipóteses em que não pode ocorrer a cessão de crédito. Quais são essas hipóteses, pessoal? A primeira hipótese, moçada, é justamente se a natureza da obrigação ela for incompatível com a cessão. Nós vamos falar sobre elas agora, já já. Se houver, a segunda hipótese, se houver vedação legal, ou a terceira, se houver cláusula contratual proibitiva, ou seja, né, se no contrato houver expressamente uma cláusula dizendo que não poderá acontecer cessão. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Então, olha só. Primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Nem toda relação obrigacional, ela é passível, né, de ser cedida, ou seja, de ser transferida. Existem determinadas relações obrigacionais que não comportam essa transferência. Por exemplo, olhem só, o caso do direito aos alimentos, as prestações alimentícias, né? A gente não pode negociar, tá certo? Por quê, pessoal? Porque aquela prestação, né, aquela obrigação, ela se dá em razão da relação, né, entre, por exemplo, pai e filho,
e da necessidade e da possibilidade entre eles. Você não pode transferir. Até mesmo porque nós vamos estar diante, né, de uma situação em que os alimentos, eles têm por objetivo, né, por intuito, contribuir para a manutenção daquele indivíduo, para a sobrevivência dele. Alimentos é justamente sobrevivência. A pessoa que necessita, ela tem aí dificuldade de se manter sozinha. Então, por isso que nós vamos estar diante de uma situação, né, em que não cabe transmissão de crédito aí. Você não pode ceder o seu crédito. Ok, pessoal? Vocês não podem ceder. Outras situações é que nós também não podemos ceder os nossos direitos personalíssimos. Lembram-se que o ano passado vocês estudaram, inclusive, as características desses direitos da personalidade? Eles são intransmissíveis. Você não pode ceder esses direitos, né, a outra pessoa. Então, o seu direito ao nome, a sua intimidade, a sua honra, a sua imagem, você não pode transferir. Então, você não tem como cedê-los. Aí você deve estar... Você agora pensou assim, falou assim, professora, mas e o BBB, como é que funciona? Né? A pessoa, ela abre mão da intimidade dela, tal. Pessoal, ali nós estamos diante de uma situação, né, temporária, ok, pessoal? Temporária, tá? Daí também nós vamos estar diante dessa situação em que não é possível a transferência em caráter perpétuo, né? Tá? A gente tem um prazo ali, eles abrem mão da intimidade deles, da privacidade deles, mas é temporário. Isso daí depois é retomado, ok? Professora, prof, Oi. Eu ia perguntar nesse sentido aí mesmo. Por exemplo, não é transmissível o direito personalíssimo, mas é possível contratuar, fazer algum contrato? Então, daí, como é que eu vou fazer nessa questão aí? Então, não existe mesmo, né? Tá. Na verdade, é assim, né? Nós vamos estar diante de flexibilizações pontuais. É o caso do BBB. Por exemplo, a integridade física, né? Nós não podemos, né, atingir a integridade de uma pessoa. Você não pode ir lá e dar um murro na cara dele, você não pode cortá-lo, você não é verdade? Tanto que nós temos aí limitações para fazer doações de órgãos, não é? Você lembra que vocês estudaram isso o ano passado, não estudaram? Não foi comigo, mas vocês estudaram. Olha só, você pode doar órgãos duplos, você pode doar sangue, mas nada que possa gerar em você, né, uma incapacidade, um comprometimento da sua existência. Então, vejam que existem flexibilizações, tá certo? Agora, eu não posso vender um órgão, ao menos não de forma legal. Eu não posso celebrar um contrato da venda do rim do Ricardo, né? Para eu vender o rim do Ricardo, né? Não vou vender o meu, né? Para eu vender o rim do Ricardo, eu preciso fazer isso, né? Na Deep Web, tá bom? Que eu, inclusive, já estou cotando, né? Quanto que vale para a gente negociar, tá certo? Beleza, pessoal? Então, legalmente, não existe essa possibilidade. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de um direito personalíssimo. Ó, ontem eu assisti só um pedacinho do Fantástico e justamente falando do caso de pais e mães que alugaram barrigas para que gestassem os filhos. Eu não sei se vocês conseguiram assistir, né? Aqui no Brasil, aluguel não é possível, né?
O que nós temos aqui, a possibilidade é que você cede o útero a título gratuito, e deve haver aí um grau de parentesco, né, para que isso aconteça. Em determinados países, não, a mulher ela pode alugar, né, o útero para gestar filho de outros. Então, nessa situação da pandemia, né, e que daí até voos, eles não estavam conseguindo chegar até lá para buscarem as crianças que já tinham nascido. Não sei se vocês conseguiram assistir. Passou isso lá. Aqui não é possível, tá? A gente não pode contratar aí a título oneroso, né, o aluguel do útero de uma mulher. Tá certo? Beleza? Olha lá, pessoal. E daí nós também temos situações, né, em que a lei proíbe, tá? Então, expressamente, nós vamos ter a lei expressamente proibindo a cessão do crédito, né? Ela não pode ser cedida a um terceiro. Então, pessoal, para que prestem atenção, a cessão ela passe a valer, né, para terceiros, o artigo 288, então olha lá, artigo 288 do Código Civil, tá? Ele estabelece que a cessão ela deve ser feita através de instrumento público ou de instrumento particular. Por que você está falando isso, Tati? Porque a cessão, então, ela tem que ser feita por escrito. Ela pode ser feita por instrumento público ou por instrumento particular. Se ela for feita, né, por instrumento particular, ela tem que estar revestida de alguns requisitos, como, por exemplo, a indicação do lugar, a qualificação das partes, data, objetivo, conteúdo, tá certo? E você precisa registrar o ato para que ele tenha efeito erga omnes, ou seja, para todos. Tá bom? Então, por que, Tati, né, que nós temos essa preocupação com a cessão? Por que a cessão ela deve ser feita por instrumento público ou, se for feita por instrumento particular, ela deve ser registrada? Pessoal, para que aquela situação seja dado publicidade. Como é que ela vai ter efeitos, né? Atingir a todos? Como é que ela vai atingir um terceiro se é um ato que não foi dado publicidade? Pergunto a vocês. Aí ela não vale, né? A gente não tem como opor a terceiros. Então, pessoal, né, prestem atenção. A cessão, ela deve ser feita por escrito. E se for possível, que seja feito por instrumento público. Qual que é a diferença do instrumento público por instrumento particular? Vamos relembrar. O instrumento público é quando você vai ao cartório e você faz esse documento lá, diretamente lá. E o instrumento particular é quando você faz no seu escritório esse instrumento e daí leva a registro lá. O ideal é que você já faça direto lá, tá certo? Beleza? E prestem atenção. Quando vocês estiverem falando de cessão de direitos hereditários, ou seja, de cessão de herança e cessão de créditos relativos a imóveis, tá? Devem ser feitos por instrumento público. Então, o instrumento público, deixa eu anotar aqui para vocês, exigido quando? Que daí não tem jeito. Quando você estiver falando de herança e créditos
relativos a imóveis. Ok, pessoal? Tranquilos? Aí a lei exige que seja feito por instrumento público, tá? Pessoal, o artigo 287... Estou anotando. Opa, Tatiana. O artigo... Hoje está difícil. O artigo 287 do nosso código, ele diz o seguinte, que quando você transfere, quando você transmite o crédito, os acessórios acompanham. Ou seja, as garantias da dívida também são cedidos. Só não serão cedidos se houver estipulação expressa em sentido contrário. Por que que isso acontece? Porque vocês se recordam do princípio de que o acessório segue a sorte do principal. Lembram-se disso? Né? Então, olha só, pessoal. Transmitindo o crédito, os acessórios vão acompanhar. Ou seja, as garantias da dívida também vão acompanhar. Exceto se houver estipulação expressa em sentido contrário. Como assim, Tati? Eu celebro um contrato, tá certo? Em que nós temos aí uma garantia, sei lá, um fiador, uma fiança. E lá nós temos expressamente escrito que, em caso de cessão de crédito, que aquele fiador não continuará garantindo a dívida. Então, se tem essa cláusula expressa, o acessório não acompanha o principal. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então tá. Moçada, agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui. Apareceu para vocês aí o nosso trabalho? Sim? Pessoal, olha só, o prazo do nosso trabalho é hoje. São 3 questões. Quem não fez, eu vou encerrar minha aula já já. Vai fazer, porque dá tempo de fazer agora. Beleza? E já vai enviar para não ter problema. Na questão número 1, que o pessoal falou que eu judiei, porque tem A, B, C, D, tem um abecedário inteiro, tá? Não, é na 3, eu acho, que tem até a G. Ah, é? Tá. Mas a A1 tem até a E também. Pessoal, vocês vão responder com uma palavra, né? Então, aqui você vai dizer só o seguinte, ó. É novação, é imputação, é isso que você vai ter que me falar. Consignação e pagamento. Então, veja, se alguém que já fez, achou que fez errado e quiser reenviar o trabalho, pode reenviar. Não tem problema, tá ok? Beleza? Então, você só vai dizer qual é a forma de extinção. Você não precisa dizer mais nada, é só o que eu estou pedindo. Olha aqui, ó. Identifique as modalidades de extinção das obrigações. É papuf, tá certo? A 2, eu já estou dando um casinho para vocês. A vendeu a B 500 sacas de soja, sendo que na data acordada, B não foi retirar o objeto incorrendo em mora.
analisando a seguinte situação, responda. E daí você tem A, B e C. É o tipo da questão de exame da ordem. Questão alternativa A. Caso o objeto se perca sem culpa de A, de quem será o prejuízo? Por quê? Então, se perder e B estando em mora, de quem que é o prejuízo? É de A ou de B? Você vai ter que me explicar. O prejuízo é de B por conta disso, segundo o artigo tal. Acabou. Beleza, pessoal? Imagine que abre o slide da aula passada, vai lá no slide da aula passada, que você vai achar o fundamento dessas respostas aqui. Imagine que A teve despesa de guarda e conservação do objeto, uma vez que teve que alugar galpão para guardá-lo, enquanto aguardava B ir retirar a coisa. Quem deve assumir tal despesa? Segundo o artigo tal, é tal que deve assumir a despesa. Beleza, pessoal? Isso aqui é da nossa última aula, hein? Olha só, Tati é a mãe, hein? Tá? E C também, a resposta tá ali no finalzinho dos slides. Beleza? Tranquilo. Travou. Travou! Não, travou não. Voltou, né? Se A... saco. Se A deve a importância de 5.000 e B se recusa a receber o valor ofertado, A o procura a fim de resolver a situação, sendo que você o orienta a depositar judicialmente ou estabelecimento bancário o valor devido à disposição do credor. Eu já dei qual foi a alternativa que você deu para o seu cliente, né? Você pode depositar judicialmente ou extrajudicialmente. Que tipo de extinção das obrigações que é essa? Qual que é o instituto do exemplo, pessoal? Dúvida, eu coloquei no complemento. É consignação. Amor, eu não entendi o que você falou. Fala de novo. Tá, cortou. Essa eu fiquei com muita dúvida, eu coloquei inadimplemento, mas fiquei com dúvida. Não. Ah lá, já passaram a cola aqui, ó. Já passaram a cola no chat. Cadê? Quem quiser refazer, manda de novo. É uma forma de extinção das obrigações? Ô, louco, hein, povo? Claro, né? Com essa atitude, o devedor consegue evitar a caracterização da mora? Sim. Vai lá, moçada, pega o slide da Tati lá, que aquilo lá, aquele slide não é slide, é resumo para vocês. E papo e resolve. Beleza, pessoal? Trabalho tranquilo, trabalho moleza e principalmente um trabalho que mostra para vocês como é que vocês serão exigidos na segunda fase. Tá? Professora, Oi, amor. na questão 2, eu fiquei com uma dúvida que eu lembro que você deu na última aula isso, mas só vendo lá os slides, eu fiquei na dúvida. Fala. A questão A e a B, ela responde pelo mesmo artigo? A resposta dela é com base no mesmo artigo? Ou Qual no artigo? 395? Oi? 395. Eu sei Deixa que eu a ver. B... já vou falar já. Com base no... Eu sei que a pode B, falar, não tem eu respondi problema. com base no 395, da questão 2. Peraí. Ô, Andréia, na B eu Quero coloquei 395. 399. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários advocatícios, né? Isso. Esse artigo eu usei para responder a questão B, que ele fala que ele teve despesas com guarda e conservação do objeto, tal, né, devido à mora. E a A
que ele fala, caso o objeto se perca em culpa de A, de quem será o prejuízo? Eu fiquei na dúvida, porque assim, ele não fala que o objeto se perdeu, que foi devido à mora. Eu fiquei bem na dúvida nessas duas, Tá, sabe? Que eu posso responder com base no artigo 395 também, o A e o B. dá uma lidinha mais para frente. Vai lá no, ó, Deixa eu ver. 399 e 400. 400 eu coloquei, expliquei pelo 400. Usou 400, né? Olha só, olha o 400. A mora do credor subtrai o devedor, isento de dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Na verdade, esse 400, ele responde mais de uma. Ele responde a C também, Onde todas, na verdade. Todas do D2. Né? Mas Beleza? o 395 também não responde a B? Ou cabe mais a 400? Então. Não, cabe o 400. Então ele serve para De responder novo, faz todas, o né? seguinte. Faz assim, ó. Lê o 400 depois com calma, que você vai ver que o 400 responde. Entendi. Entendeu? Tá. Tati, Ó, pessoal, já estamos respondendo, hein? eu tinha respondido com 389, então tá errado? 389? Eu acho que não, prof. Todos esses artigos aí, eles são correlatados aí, né? Todos eles falam. Então, mas olha só, o 389, ele está falando do inadimplemento absoluto, né? A mora, né? Ou seja, o atraso, o inadimplemento relativo, se vocês quiserem até anotar aí, ele começa ali no 394. Pega o Código Civil que vocês vão ver, tá? Até o 401, né? Até isso. Que daí a gente vai falar da publicação da mora. Coloquei 399 na B. Eu acho que essa verdade O 399, ele vai responder ajudar a responder a A. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação. Não, não é o devedor que está em mora aqui. Quem está em mora é o credor, pode esquecer. É o 400. Beleza, pessoal? Professora, bom dia. Bom dia. Eu coloquei no chat uma resposta que eu tinha colocado no trabalho, então eu teria que alterar para o 400, porque o parágrafo único do 395 não responde. Eu coloquei no chat. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Então, mas a mora não é do devedor, né? A mora é do credor. Olha lá, ó. A vendeu a B 500 sacas de soja, sendo que na data acordada, B não foi retirar o objeto incorrendo em mora. Ou seja, o credor está em mora. Tá, José? Ok, professor, entendi. Obrigado. De nada, bem. Pessoal, olha só, não tem problema se vocês quiserem enviar a resposta de novo, tá bom? Para mim, vale mais esse momento da gente estar discutindo esse exercício do que qualquer outra coisa. Vocês me conhecem, tá? O fato da gente estar discutindo, lendo artigo e tudo mais é mais importante que tudo. Tá, então a C fica o 395 mesmo? Oi? Eu coloquei. A resposta do C pode ser o 395, então? Não, não pode. Todos são os 400?
Porque nós estamos falando de mora, nós estamos falando de mora do credor e não do devedor. Deixa eu ver aqui. Então é o Eu achava 400. que era mora do devedor. A mora do credor subtrai e tal. É o 400. Isso aí. Tá bom? Professor, então, Professora, 3 respostas fica 400? É isso? Sim, ué. Tá bom. professora, Pessoal, a 2 eu praticamente fiz, né? Ô, professora, Senhora. mas olha, a B é um caso de mora do devedor, que ele demorou para ir buscar, né? Você vê, lê lá a B da questão eu 2. pensei mais ou menos assim, igual a Não, Renata pensou. o... Se inverter os papéis, prof, não pode fazer isso? Porque daí, no caso, agora o credor antes ele era credor, agora ele é devedor. E agora Isso. o credor é o A que tem que receber agora. Tem que ir lá. Olha só, pessoal. Pode fazer essa inversão? Olha só, no B, na alternativa B, imagine que A teve despesa de guarda e conservação com objeto, porque ele teve que alugar o galpão para guardar. Então, vejam, A, que era o devedor, ele teve despesas. Por quê? Porque B não foi lá retirar a soja. Ocorrendo a mora. Assim, Ora, mesmo sendo, pera lá, gente, ó, mesmo sendo, né, bem mais difícil de acontecer essa situação, a mora é do credor. Então, vocês têm que, ó, vocês sabem qual é o lance? Dica para responder essa questão quando vocês estiverem fazendo exame da ordem. Você tem que anotar na hora que você está lendo quem é o credor e quem é o devedor. Então, você está lendo lá a questão. Você tem que anotar lá, A, devedor, B, credor. Porque senão você se atrapalha e daí você vai buscar fundamento na mora do devedor. E o devedor não está em mora. Quem está em mora é o credor. Então, se o objeto se perder sem culpa de A, que é o devedor, sem culpa de A, quem estava em mora? Quem estava em mora era o credor. É o 400. Porque o credor Olha não foi lá, buscar, os artigos de novo. Oi, fala. porque o credor não foi buscar lá a mercadoria quando deveria. Perfeito. É isso aí. Ai, eu acho que era o devedor, esse que não foi buscar na Não. Eu pensei que Denise, se você já mandou, manda só essa daí de novo, tá? Beleza? Manda essa resposta. Pessoal, eu vou encerrar aqui e vocês vão fazer essas questões agora. Não é para fazer outra coisa. É para fazer as questões e me mandar. Deu para entender? eu não posso, eu tenho que buscar o material na escola. Tá cortando hoje, Denise. Tá ruim de te ouvir? Tá ruim minha internet. É que eu tenho que ir lá na escola pegar as coisas das crianças. Vai lá pegar as coisas das crianças, então. Mas vamos fazer. Pessoal, vamos fazer essa atividade que ela vale muita nota. Beleza? Tranquilos? Aí as 3, né, professora, é consignação, não é inadimplemento, né? Não, não é de implemento. Tá? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar no WhatsApp do Ellison o arquivo em Word. Porque daí vocês vão digitando no próprio arquivo. Querem? Sim? Acho que é melhor. Você Então já tá, mandou, eu já... a gente já fez assim. Hã? Pelo menos eu acho que eu baixei daqui no Teams mesmo. Eu converti, professora, eu já mando lá. Você converteu? Mas esse menino é muito eficiente. Coisa de louco. Então tá, pessoal. Já abre e já responde e envia. Beleza? Sim. Então tá. Vamos lá. Vou encerrar e vocês vão terminar, porque um tanto do trabalho eu já fiz com vocês. Tá bom? Amanhã estamos de volta. Obrigada. Beijo, gente. Fiquem